Os Uchiha, junto com os Senju, são os clãs fundadores da Vila da Folha e um dos mais poderosos do mundo shinobi. Eles possuem a Kekkei Genkai do Dojutsu mais poderosa que existe, que é o Sharingan, que por si só é muito apelão, dando ao ninja a habilidade de copiar qualquer jutsu, bem como estilo de lutas e reflexos perfeitos. A gente vai ver então os 12 principais Uchihas e conhecer a linhagem genealógica deles, que começou no Indra e anos depois ocasionou no Madara e no Sasuke. Então bora lá! Oi, eu sou Marcos e como sabemos, os Uchihas são um clã que seguem o caminho do ódio, uma filosofia que eles mesmos criaram. E tem como ancestral e fundador o Indra Otsutsuki. O Indra é herdeiro do Hagoromo, que por si só é herdeiro da Kaguya. E conforme o tempo foi passando, as Kekkei Genkai, os poderes do Hagoromo foram se dividindo e os seus filhos herdaram os poderes dele, sendo o Indra a parte do Sharingan, do Dojutsu, e o Ashura a parte do Senju. O Indra, por ser um perfeito herdeiro visual dos poderes do Hagoromo, já nasceu com domínio de sua Kekkei Genkai e não precisava transferir os olhos para ter um Mangekyo Sharingan eterno. Mas ele foi manipulado por Zetsu Negro e por sede de poder em substituir Hagoromo e com ciúmes de Ashura de ter herdado o poder dele, Indra criou o Caminho do Ódio. E visto que para acessar os reais poderes do Sharingan é necessário ter uma carga emocional muito forte, Indra então, como ele estava sedento por poder, ele estava usando a carga emocional negativa, uma carga emocional ruim, para alcançar os seus objetivos, criando o Caminho do Ódio. Com isso, ele matou seus melhores amigos, despertando o Mangekyo Sharingan eterno, onde pôde ter um Susanoo perfeito. Em uma batalha depois que Indra perdeu para Ashura, ele amaldiçoou o seu irmão, e os seus seguidores e seus descendentes, sem saber, herdaram do seu DNA essa vontade de Indra, de que eles batalhariam contra Ashura, de reencarnação em reencarnação, passando de Madara e Hashirama a Sasuke e Naruto. Depois que o mundo shinobi foi criando mais raízes e se espalhando pelo mundo, o clã Otsutsuki era a mera sombra do passado, e o poder do Sharingan foi diluído para o que conhecemos hoje em dia. O ninja desperta o Sharingan e pode evoluí-lo para o estágio de 3 Tomoes no Sharingan. E se algo muito trágico acontecer à sua volta, ele desperta o Mangekyo Sharingan. E tem também a influência do Caminho do Ódio das emoções negativas. Como eu disse, o Sharingan base dá habilidades incríveis para o usuário, como a visão perfeita e a perícia em fazer genjutsu, além de copiar a habilidade, ou seja, qualquer jutsu que ele vê visualmente e fazê-lo com perfeição, sem precisar treinar o jutsu. Basta ele ver um ninja fazendo que ele vai conseguir copiar esse jutsu. Mas tem um porém, você só pode copiar um jutsu se você tiver a dominação elemental dele, se você tiver o elemento. Sabendo disso, se o ninja tiver, ele pode copiar desde um jutsu, um estilo de luta, a maneira como a pessoa está agindo, como Sasuke usou isso para copiar, né, a forma como a pessoa estava escrevendo para fazer a prova no exame Chunin. Enfim, o Sharingan é muito poderoso. Como o mundo se dividia em clãs e povos diferentes, muitas guerras eram travadas a todo momento, e os Uchiha se beneficiavam através disso no Caminho do Ódio. E a gente vai chegar em Madara e Izuna Uchiha, 2 representantes herdeiros do clã Uchiha. Eles eram rivais dos Senju e líderes do clã. Eles eram filhos de Tajima Uchiha e ao todo eram 5 irmãos, mas 3 deles morreram na guerra contra os Senju, só restando Madara e Izuna, que seguiram o Caminho do Ódio e se tornaram os mais fortes Uchiha de sua geração. Ambos se tornaram líder do clã Uchiha e eram os que ficavam de frente em batalhas, e eles rivalizavam com Tobirama e Hashirama, que eram os mais fortes líderes dos Senju. Tobirama, então, que a gente sabe a fama dele, ele se especializou em combater Uchihas, em derrotar Uchihas, tentando superar, criar técnicas para superar a habilidade ali visual do Sharingan. Pode ver que ele criou a técnica de se teletransportar, a técnica de multiclone das sombras, tudo isso para tentar superar o Sharingan. Usando uma técnica secreta, ele conseguiu enganar a percepção do Sharingan de Izuna e o feriu mortalmente. Naquele momento, Madara e Hashirama, que batalhavam, interromperam a luta, e Hashirama pediu para que Madara e Izuna parassem essa guerra e fizessem juntos um acordo de paz entre os clãs. Mas Izuna não quis ouvir isso, devido ao Caminho do Ódio, e após também, né, ter toda aquela carga das mortes dos seus irmãos, ele já estava muito longe no Caminho do Ódio. Ele e Madara recuaram então para casa junto com o restante do clã, e infelizmente a ferida foi funda demais e Izuna veio a morrer. Mas antes de morrer, Izuna deu seus olhos para Madara, para que ele pudesse ter poder o suficiente para proteger o seu clã. Devido à cegueira excessiva que o Mangekyo Sharingan causa nos Uchihas, muitos do clã achavam que Madara havia roubado os olhos do seu irmão, reforçando ainda mais a fama dele de ser impiedoso. O tempo passou e depois de inúmeras batalhas, os Senju e os Uchihas selaram um acordo de paz e criaram a Vila da Folha, onde tanto os Senju quanto os Uchihas e os outros clãs puderam coexistir numa aldeia sendo um único povo, um ninja
da Folha, a Academia Ninja servia para representar isso, onde ninjas de diferentes clãs de diferentes povos podiam coexistir e aprender juntos a lidar um com o outro. Por isso que tem aquele sistema de equipes. Geralmente são pessoas diferentes, de clãs diferentes, de famílias diferentes, que são colocadas juntas para coexistir e criar laços de amizade. Mais tarde, enciumado, Madara traiu Hashirama por não se tornar o próximo Hokage, e numa luta final, ele aparentemente tinha morrido. Com isso, os Uchihas tinham ficado sem um líder, porque também os Uchihas, boa parte deles também tinham ido contra Madara. Eles não queriam fazer um golpe de estado, e Madara foi traído pelo seu clã. E aposto que você nunca pensou no que aconteceu com o clã Uchiha após eles perderem o seu líder, Uchiha Madara. Afinal, Madara não tinha filhos, não tinha herdeiro, não tinha sucessor, não tinha irmão. Pra quem então naquele momento iria a liderança? Pois é, o clã Uchiha ficou numa verdadeira bagunça. Muitas guerras internas aconteceram, e às vezes os Uchihas se eliminavam um ao outro quando estavam no campo de batalha. Nas segundas e terceiras grandes guerras ninjas, alguns até faziam isso para roubar a liderança do clã. Outros também se matavam em rebeliões internas, porque os Uchihas em geral não apoiaram Madara, mas um pequeno grupo entendeu as ideias de Madara e queria apoiar ele. Esse também foi um dos agravantes dos confrontos internos dos Uchihas. Uns queriam a paz absoluta e outros queriam dominar a aldeia, apoiando Madara em seu golpe de estado. Mas nessa guerra para ser o líder do clã, dois outros Uchihas se destacaram, que foram Naka e Naori Uchiha. Naka ficou obcecado pela técnica um Kinjutsu, um jutsu proibido do clã Uchiha, que é o Izanagi. É uma técnica que basicamente burlava a morte. Com isso, ele era extremamente poderoso. Na verdade, muitos Uchihas que disputavam a liderança usavam essa técnica. Em batalhas um contra o outro, eles usavam o Izanagi. Quando o oponente achava que tinha vencido, um usava o Izanagi e matava o outro. E essas batalhas aconteciam enquanto burlava a morte com o Izanagi, matando seu adversário logo em seguida. Naka se tornou um rebelde, e com seu Izanagi Mangekyo Sharingan, ele era perigoso e instável, mas foi parado por Naori, que usou o Izanami, jogando ele no limbo eterno, até que ele aceitasse o seu destino e parasse de viver sob o caminho do ódio. O destino de Naka é desconhecido, mas se ele sobreviveu, logo depois de mais velho, foi morto no massacre do clã Uchiha. Essas duas técnicas, Izanami e Izanagi, são considerados um Kinjutsu, e depois de parar a rebelião de Naka, os Uchihas voltaram a viver um pouco mais calmos. E na terceira grande guerra ninja, chegamos ao próximo Uchiha, Obito, que todos sabíamos a história dele e seus poderes. Obito foi dado como morto, mas escapou da morte salvo por um Madara bem velho. Madara não havia morrido nas mãos de Hashirama no Vale do Fim, mas em vez disso ele usou o Izanagi para fingir a sua morte. E já bem velhinho, Madara treinou Obito para ser o seu sucessor no plano Olho da Lua. Um pouco depois, nessa mesma guerra, a gente vai para outro Uchiha, Fugaku, que havia se tornado líder do clã, que treinava o seu filho para ser o seu sucessor, Itachi Uchiha, o príncipe do clã Uchiha e prodígio. Nessa mesma guerra, Fugaku despertou Mangekyo Sharingan após ver um amigo dele morrer. Ele escondeu isso de todos, mas por viverem em tempo de paz, não se aperfeiçoavam muito. O caminho do ódio já não era mais necessário, porque eles viviam numa paz. Os poderes que ele tinha com aqueles olhos era desconhecido, mas mesmo com o Sharingan normal, ele era temido em campo de batalha. No fim da terceira guerra, ele foi um dos fortes candidatos a se tornar Hokage, e depois do ataque da Raposa de 9 Caudas, a Kurama, os Uchihas ficaram sob vigia, e Fugaku e alguns outros planejavam um golpe de estado. Fugaku ousaria até mesmo libertar a Kurama de Naruto e controlá-la. Com seu Mangekyo Sharingan, ele sabia que poderia ter poder suficiente para dominar uma biju. Com isso, a gente vai para outro Uchiha, que é o Shisui, que tem a história dele completinha aqui no canal para você dar uma olhada, vale a pena. Shisui foi um ninja extremamente habilidoso. Itachi, o seu parceiro, amigo e quase irmão, tentaram salvar o clã Uchiha, mas falharam devido a interferências de Danzo. Itachi então realizou o massacre do clã, só restando o Sasuke. Ele poupou por amor o seu irmão e o forçou a entrar no caminho do ódio para que ele pudesse ter mais poder, e como um plano para trazer ele de volta para o caminho do bem, Itachi elaborou uma série de armadilhas. A primeira era que se o Sasuke visse o Sharingan do Obito, automaticamente os olhos deles ativariam o Amaterasu, eliminando assim, no caso ele achava que era Madara, para evitar que Sasuke seguisse o caminho de Madara. E isso teria funcionado. Realmente, o Amaterasu teria matado Obito naquele momento. Porém, se ele não tivesse metade do seu corpo feito de células do Hashirama. A outra armadilha que ele implantou para trazer Sasuke pro lado do bem foi que se o Sasuke colocasse seus olhos e despertasse o Mangekyo Sharingan eterno, ele teria o poder do Itachi. E ele plantou Naruto, um corvo com o Sharingan do Shisui, e através dele ele usaria o Kotomatsu Kami no Sasuke. Se o Sasuke ousasse atacar a vila, o Naruto obviamente o impediria. E assim que o Sasuke liberasse o seu Mangekyo Sharingan que pertencia ao Itachi, o Kotomatsu Kami do Shisui despertaria no Naruto e implantaria na mente do Sasuke a ideia dele voltar a ser uma boa pessoa. Ou seja, o Itachi implantou no Naruto um corvo, dizendo que se o corvo visse o poder do Itachi, que provavelmente naquele momento estaria no Sasuke, o corvo usaria o poder do Shisui no Sasuke para trazer ele pro lado bem, para defender o Deus da Força. Só que o que aconteceu? O Itachi foi revivido, e assim que os olhos dele viram o corvo entendeu, o corvo seguiu aquele comando.
quando ele viu o poder do Itachi e ativou o Kotomatsu Kami, salvando o Itachi do Genjutsu implantado pelo Kabuto do controle do Edo Tensei. Sabemos o que houve. Sasuke herdou o poder do Itachi e deu um fim no caminho do ódio iniciado por Indra, que continuou no Madara. No fim, ele voltou para o lado do bem com o Naruto. E com a Sakura teve a Sarada, que ainda não vimos o seu Mangekyo Sharingan, mas nessa mesma época temos o Shin, um humano com a biologia que aceitava qualquer órgão implantado. E foi uma das experiências mais cobarde do Orochimaru, que implantava diversos Sharingans nele. Inclusive foi com um braço específico, especificamente um braço do Shin, que ele implantou no Danzo, dando aquele braço pra ele cheio de Sharingans. Shin, de algum jeito, despertou o Mangekyo Sharingan, onde ele tinha uma versão fraca do Kamui de teleporte para curta distância, e o seu poder principal era a habilidade de marcar armas e objetos e controlá-los com a mente. Ele usava bastante esse poder, e como ele era um ninja médico, ele poderia inclusive usar essa habilidade de telecinese até para fazer uma cirurgia nele mesmo. Ele não é um Uchiha de sangue, mas se nomeou como um Uchiha. Ele também é o único ninja no mundo Shinobi, que não é um Uchiha, que pode usar o Sharingan sem um alto custo de chakra, mas isso deve estar atrelado ao fato do corpo dele, biologicamente, ele aceitar qualquer órgão como se fosse parte dele. O corpo dele se adapta ao órgão implantado. Por isso que os Sharingans foram aceitos com 100% de sucesso. E esses foram os 12 principais Uchihas. A gente viu a origem deles lá no Indra, passamos pelo Madara, pelo Izuna, pelos ninjas do Izanagi, do Izanami, no Sasuke, e chegamos até a Sarada, que vai continuar, tem a missão de continuar o clã Uchiha. Mas é isso, não se esqueça que a gente também já fez uma lista falando sobre os Uzumaki, contando os 12 principais ninjas do clã, da origem do clã até chegar no Naruto, e em breve vai sair dos Otsutsukis. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar um like, que isso me ajuda muito. Eu sou o Marcos e te vejo no próximo vídeo. Valeu!